Cumprimento os amados irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Que é a irmã Taila. E nós vamos ler hoje a palavra do Senhor que está no livro de Esdras. Esdras, capítulo 6, versículo 22. Amém? E diz aqui: E celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amados irmãos, essa passagem que está no livro de Esdras, ela nos fala acerca da luta e da vitória que eles tiveram ao reconstruir o templo da casa de Deus após o cativeiro na Babilônia. Eis que o povo de Israel, amados, havia pecado ao Senhor, e o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, uma terra distante, e eles foram levados como prisioneiros, como escravos. E eles oravam a Deus, e eles clamavam a Deus e pediam perdão a Deus por tudo que eles haviam feito, porque se eles tinham sido levados cativo como escravos para a Babilônia, foi porque realmente eles tinham pecado a Deus, tinham se prostituído com outros deuses e tinham esquecido quem era realmente o Deus deles, o Deus de Israel. Eles estavam adorando outros deuses e o pecado deles subiu de uma forma tal até o céu que esse odor, esse cheiro ruim do pecado deles chegou até a narina de Deus, e Deus se enfureceu e permitiu que eles fossem levados de uma terra que mana leite e mel, de onde eles tinham tudo para ser uma nação próspera na presença de Deus, e eles foram parar ali na Babilônia. Mas, após um tempo, Deus, usando os seus profetas, permitiu que eles voltassem para Jerusalém e eles novamente edificassem a casa de Deus. Esse decreto, amados, foi escrito pelo rei Ciro, que era o rei da Pérsia naquele tempo. E foi permitido que eles fossem e reconstruíssem o templo. E eles saíram de lá, da Babilônia, não pobres, mas ricos, com muita coisa, com peles, com cavalos, com camelos, com mulas, com tecidos, com servos e servas, e muita coisa. Porque se Deus permitiu, amado, que você passe por um vale muito grande, aonde você pensa que é o seu fim, mas você se humilha na presença de Deus, Deus faz você voltar, e não com pouca coisa, mas com muita coisa. Veja como foi ali com o povo de Israel no Egito. E lá eles eram escravos, e eles saíram de lá com uma bagagem muito grande que os próprios egípcios deram na mão deles. Deram ouro, deram prata, porque eles queriam se ver livres deles. Mas tudo isso foi providência de Deus, foi pela ordem de Deus, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. E quando eles voltaram para Jerusalém, eles começaram a edificar o templo, mas diz a palavra aqui em Esdras que os samaritanos viram eles reconstruindo o templo, queriam participar. Só que Deus não tinha ordenado que os samaritanos participassem. E os sacerdotes, os servos de Deus, disseram: não, vocês não podem participar conosco. Deus não ordenou, Deus mandou que nós mesmos fizéssemos isso. Então os samaritanos ficaram muito despeitados e foram denunciar eles para o rei, que então não era mais o rei Ciro, era o rei Artaxerxes. E eles falaram: rei Artaxerxes, o povo de Israel, eles estão ali edificando um templo, estão fazendo ali uma cidade, e aí vai sobrar para você, porque eles não vão pagar imposto e o rei vai ficar pobre, né? Resumindo as palavras deles. Amado,
Você pensa que é só com você que quando você está fazendo a obra de Deus, vem alguém te acusar, te afrontar, te denunciar, querer puxar o seu tapete? Olha aí o povo judeu, o que aconteceu com eles na época de Esdras. Eles estavam ali fazendo a obra do Senhor, eles não estavam fazendo nada de errado. Mas o inimigo sempre usa alguém despeitado, com inveja, porque veja bem, no começo eles queriam ajudar, mas como não lhes foi permitido ajudar, eles decidiram então atrapalhar. É assim também na minha e na sua vida, mas Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados se por amor do nome de Jesus nós somos acusados, somos afrontados e somos insultados, porque isso sobe até o céu e vai fazendo parte do meu e do seu galardão. Oh, glória a Deus e aleluia. Então, amados, se quem você menos espera, pode ser sermão na fé, está te acusando, te afrontando por você fazer a obra de Deus, não ligue. Continue fazendo o que Deus mandar. E foi assim no tempo de Esdras, quando esse povo veio acusar a Israel, aos judeus, diante do rei Artaxerxes, o rei Artaxerxes temeu, achou que ele ia ficar mais pobre, né, que eles realmente não iam pagar imposto, e proibiu que a obra prosseguisse. Mas isso não durou muito tempo, amados, porque um tempo depois, Deus usou os profetas Ageu e Zacarias e falou para eles: voltem a edificar o templo. E eles, amados, não temeram, porque eles falaram: olha, se Deus mandou, o rei Artaxerxes que se cuide, porque Deus mandou, nós temos que obedecer. Então é isso, amados. Deus, quando ele dá uma ordem, não importa se o rei falou que não é para fazer. Se Deus mandou fazer, pode fazer, porque ele se responsabiliza. E foi dessa maneira. Porque quando os servos do rei, que então já não era mais Artaxerxes, era o rei Dário, ou o rei Dario, chegaram e perguntaram para eles: por que é que vocês estão edificando esse templo aí? Quem mandou? Quem deu autorizações? Olha, nós estamos erguendo o templo e a casa do nosso Deus, pois este foi o mandamento de Deus. E se você quiser, você manda lá o rei pesquisar ali nos arquivos dele, que ele vai achar que o rei Ciro nos autorizou fazer essa obra. E eles falaram para o rei Dário, que era o então rei na época, e o rei Dário realmente encontrou os arquivos, manuscritos, né, os pergaminhos, onde tinha essa ordem. E ele ainda falou mais assim: olha, não impeçam eles de fazer essa obra. E digo mais, tudo que eles precisarem, pode enviar para eles. Eles vão edificar a casa do Deus deles. E o que for necessário, pode mandar bezerro, carneiro, cordeiro para o holocausto ao Deus dos céus. Podem mandar também trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, e desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Oh, glória a Deus, aleluia. Você viu só como é? O diabo tenta te impedir, tenta te parar. E por um tempo ele acha que até consegue. Mas Deus vira o cativeiro e Deus muda a sua história. O rei que antes proibia, agora o rei autorizava e ainda ajudava e mandava mantimento de dia em dia para que nada faltasse na casa de Deus, nem aos sacerdotes do povo de Deus, nem aos sacerdotes da casa de Deus. É assim, amados, é o que nosso Deus faz. O nosso Deus, ele muda até o coração endurecido. Aquele coração de pedra, ele se transforma em coração de carne. Porque esses milagres, somente o Senhor, nosso Deus, pode fazer. Ele não endurecia e amolecia o coração de Faraó, para que ora ele mandasse, libertasse o povo de Israel, ora ele segurasse o povo de Israel. Então, amados, é assim o meu Deus na minha e na sua vida. Tão somente, amados, que nós venhamos fazer como o rei Dário ordenou, que nós temos que sustentar sim a casa de Deus de dia em dia, para que não falte nada, nem para a casa de Deus
nem para os servos de Deus que lá trabalham. Porque se Deus tem nos sustentado, se Deus tem nos abençoado, quanto mais nós não vamos abençoar a obra do nosso Deus, amém? Então, se você acha que tem uma pessoa que o coração dela precisa ser mudado, ore a Deus, que Ele pode fazer, e não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo do nosso Deus, amém?